Olá! Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu tô aqui para falar sobre o arquétipo da água. Mas não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o seu like aqui embaixo que ajuda a levar essa informação para mais pessoas. E, gente, eu demorei um pouco para trazer alguns arquétipos, vou trazer mais arquétipos aqui, voltar a trazer arquétipos, porque na verdade eu passei um tempo com alguns, eu nunca deixei de usar arquétipo, mas eu queria até experimentar alguns e depois eu também comecei a refletir que alguns já estão meio que na minha essência. Então, tipo, apesar de não estar usando conscientemente o arquétipo, eu percebi que inconsciente ele já vem ali regendo por algumas características, personalidades minhas. Inclusive, esse arquétipo que eu vou falar hoje é o da água, que ele rege o meu signo. Meu signo é de peixes e cada signo tem um regente, um elemento ali principal, né? Eu tô falando do meu regente sol, mas depois você teria que analisar todo o seu mapa astrológico. E aí, refletindo mais sobre esse arquétipo, sobre essa questão das características deles, eu percebi que é um elemento que está ali muito presente em mim e que eu tenho também que equilibrar com os outros elementos, porque senão a gente vai manifestar o lado sombra do arquétipo. Lembrando que arquétipo é como se fosse um modelo. É um modelo onde contém algumas informações sobre aquele assunto e que você pode meio que você faz uma troca, né, de informação. Então você usa aquele arquétipo para você desenvolver mais algumas características que tá ali no seu inconsciente, ou que você, às vezes, falta alguma coisa ali para você alcançar algum objetivo ou formar mesmo a sua personalidade. Por exemplo, o arquétipo da água, que é regido pelo meu signo, e eu também me conecto muito com a água, é a questão de flexibilidade, a questão de às vezes ter um aprofundamento maior, mas um aspecto muito grande dela é aquela profundidade, é aquela coisa que ela não vê geralmente só o raso. Às vezes você vê só a parte de cima ali que tá tranquila, mas lá embaixo tem um turbilhão de coisas. E aí a questão que eu já percebi, apesar de eu ter outras características, eu vejo que eu sou muito flexível, que eu consigo me adaptar, assim como a água, que é um conselho até que eu dou, para que você consiga também se manifestar as coisas que você deseja, os seus objetivos. Às vezes a gente precisa ser flexível ao ponto de mudar o nosso curso. E essa flexibilidade, como é que eu trago ela? Como eu trouxe aqui, uma taça e um copo. O que acontece? Na água, ela vai aprender a se moldar. Então, por exemplo, aqui, ela tá qual o formato da água aqui, né? É um formato diferente desse formato que tá aqui. Aí até trazer uma garrafa, mas não deu. Então, a água, ela vai se moldar conforme, às vezes, o ambiente que ela tá, o molde que ela tá ali. E isso acontece muito com a pessoa que usa a água, né? Essa flexibilidade de se moldar ao ambiente. Isso é muito bom caso você precise, né, ter essa mudança, fazer algumas mudanças na sua vida. Como eu já falei aqui sobre a lei do crescimento, né, de você sempre estar expandindo, crescendo, você às vezes precisa dessa flexibilidade para pensar de uma outra forma. Então, a água, ela tá muito ligada a isso, ela tá muito ligada também ao aspecto feminino. Também já falei sobre o aspecto feminino e masculino, vou deixar o vídeo aqui embaixo. E ela traz essa questão da intuição, de se voltar para dentro. Então, ela tá numa polaridade em que ela vai muito ser, tipo assim, intuitiva mesmo. Ela vai pegar nas suas emoções. E, infelizmente, né, hoje a gente vê que o mundo ele está mais racional do que emotivo. E talvez exatamente por isso, de você não saber lidar com essas emoções dentro de você, acaba causando um desequilíbrio e você não quer saber das suas emoções, você só pensa pelo lado racional. E a desconexão também com essa água, com essas emoções, causa o quê? Rigidez, causa uma coisa seca, né? Não aquela coisa hidratada, que a gente fala que ela não tem essa fluidez, é uma coisa muito rígida, que é o aspecto
do nosso mental às vezes, né? Que aí é um outro elemento que eu vou falar também dos 4 elementos aqui. Então a água também, por ter essa questão da adaptabilidade, ela consegue se colocar no lugar do outro, ela é muito empática, ela consegue perceber como o outro está se sentindo, e isso ajuda, né, a você ter também essa troca com a outra pessoa, de começar a ouvir, entender quem ela é e poder ajudar por essa questão de você se colocar no lugar do outro. E aí a gente vê a questão também da fluidez, né? Como você pode fluir também com a vida. Porque a água, por mais que você fale assim, não, quer dizer que eu vou ter que me adaptar a tudo, não é isso. Mas a água, o que ela consegue fazer? Tem até um livro do Bruce Lee que ele escreveu, né, que ele fala seja água, justamente para quê? Para que você consiga passar pelos obstáculos, porque a água no rio, quando ela tem uma pedra, ela passa às vezes por cima da pedra, às vezes ela passa, né, no entorno da pedra, mas ela passa. Tanto que você pode ver o estrago que um tsunami pode fazer, que é muita água, uma inundação quando chove muito. Então a água, ela consegue permear por vários lugares, mas ela também pode causar destruição, que é o desequilíbrio, a sombra, né, da sua água interna. Ela causa aquela má água que fica ruim, que fica com um cheiro ruim, que depois de um tempo você não consegue consumir, justamente porque ela está parada. A função da água é fluir, a gente tem todo o ciclo da água. A água também tem essa função de nutrir essa intuição, de nutrir as suas emoções. Então ela consegue fluir. E aí no aspecto sombra dela é o quê? Às vezes ela se fecha, né? Como às vezes a água pode ser muito profunda, ela acaba se fechando, ela acaba indo para o lado oposto, não consegue, às vezes, consegue sentir até demais, né, as emoções do outro, do ambiente, inclusive, porque a água, como ela se adapta ao ambiente, como eu falei aqui no copo, né, na taça, então às vezes ela pega essa emoção para ela que não é dela, é do outro, mas ela fica sentindo aquilo, aí mistura, ela não sabe se essa emoção é realmente dela ou se é do outro. E aí, emoções muito fortes, e às vezes pendendo para o lado negativo, para o sombra, pode causar o quê? Depressão, pode causar timidez, um exagero emocional muito forte. Então, essa água que não está fluindo, ela está ali parada, porque a emoção, ela fica às vezes ali naquele poço, né? Que ela fica só remoendo aquela emoção, ela se torna reprimida, ela se torna ali na dela. Então, pode causar todos esses aspectos sombras. Como eu já falei, não ter o aspecto água pode causar rigidez. Vai ser uma pessoa que às vezes até não quer sentir, não quer ter essas emoções, não quer sentir, então ela vai pro mental e ela acaba sendo muito crítica com ela e com os outros. Então, a gente precisa saber também equilibrar arquétipos, até porque quando a gente está aqui na Terra, no planeta Terra, nessa experiência que é temporariamente humana, né? E você vai ter um pouquinho dos 4 arquétipos, né? A água, a terra, o fogo e o vento. E se você não souber equilibrar, usar isso a seu favor, vai causar um desequilíbrio e aí você vai ver que não conseguindo esse equilíbrio vai causar muitos outros resultados na sua vida. E a água também pode causar o quê? Fantasias, ilusões, né? Então, às vezes, sabe aquela questão do reflexo da água também? Ali você tá vendo uma coisa, mas na verdade não é bem aquilo, você não tá vendo direito. Outra coisa também com o aspecto sombra da água pode ser é a frieza, né? Quando a gente tá desequilibrada, ela fala também nessa questão de não quero sentir, ela acaba sendo uma pessoa mais fria, mas não quero me conectar, né? Então tem muito disso. E também, no vídeo passado, eu já falei sobre uma reprogramação mental com a água. E eu aqui vou repetir, às vezes se você tá com essa água desequilibrada, o que é legal você ter perto de você é uma fonte, por exemplo, no seu ambiente. Às vezes se você percebe que tem um ambiente que ele tá carregado emocionalmente, traz alguma emoção forte para você, você pode usar uma fonte de água dentro do seu ambiente e
pode programar essa água que está ali na fonte para fazer uma limpeza energética. Assim como você também pode fazer uma limpeza energética com um copo de água. Você pega o copo de água, né, e coloca ali uma intenção, por exemplo, eu quero que limpe uma emoção de escassez, uma emoção que eu tô sentindo que não é boa. E você pega a água e vai tomando. Toma devagar, vai pensando que ela tá entrando no seu corpo e tá fazendo uma limpeza. Por quê? Nós, apesar de estarmos no planeta Terra, mais de 80% do nosso planeta é água, inclusive o nosso corpo, 70% é água. Então a água, ela tá muito presente na gente. Então o nosso sangue passa por todo o nosso corpo. E quando você faz uma reprogramação com a água, você está ativando uma grande parte do seu corpo, uma grande parte energética. Então você pode usar a água também para reprogramar. Você pode também, como eu disse, né, pegar a água, coloca a sua intenção, mas pode fazer uma limpeza com o Ho'oponopono, que eu já expliquei também aqui no canal o que é o Ho'oponopono, que é uma filosofia havaiana que fala sobre limpeza de memórias. Mas você pode pegar a sua água e falar assim: Divino Criador, limpe em mim as memórias que eu tenho sobre escassez. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E você pode usar essa água, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo sobre arquétipo.